Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante, estou com muito calor, então se der pra ouvir o ruído do ventilador, me desculpe, mas vai ter que ser assim. O vídeo de hoje eu vou mostrar os meus 5 livros favoritos da vida e eu sempre dou uma olhada lá no Scooby pra saber o que eu tenho favoritado e aí eu sempre excluo alguns, tipo, pensando na época que eu li, por que eu favoritei aquilo, então eu sempre dou uma atualizada lá na lista de favoritos e esses são os 5 que sempre permanecem, então vou mostrar quais são eles aqui pra vocês. Tá por ordem de leitura, então dentre esses aqui, o primeiro que eu li até o que eu li mais recentemente. Então, o primeiro que eu li, eu acho que foi em 2014, que é Quando as Sereias Choram. Eu lembro que eu comprei porque eu tinha o dinheiro ali e aí eu vi essa capa e adorei. Shut up and take my money. Então, acabou se tornando um favorito da vida. Ele é sobre uma menina que ela mora com um tio, só que o tio dela é um babacão, e ela acaba conhecendo um viking, e aí então a gente vai acompanhar esse romance, e ela tem um melhor amigo que é um golfinho, e eles conversam, e eu acho esse golfinho muito fofo, e ele faz uma coisa muito linda por ela no final, e esse livro é muito lindo. É um dos poucos que eu ainda não reli aqui nessa pilha, então é um dos que eu mais quero reler também, porque os outros eu li mais assim recentemente, esse aqui faz bastante tempo, então eu quero muito reler esse livro. O próximo foi, acho que o segundo clássico que eu li, o primeiro foi Orgulho e Preconceito, que surpreendentemente não tá nos meus favoritos, e é o Retrato de Dorian Gray. Eu li a primeira vez na edição da coleção da Folha de São Paulo, que estava tendo, acho que dos grandes nomes da literatura, e aí eu li pela primeira vez nessa edição em 2016. Depois eu resolvi reler nessa edição aqui, então eu só li esse daqui 2 vezes e deu pra perceber e deu pra aprender muito mais coisa do que na primeira leitura, óbvio, até porque como eu já tinha lido uma vez, eu prestei mais atenção assim só na história por cima e aí depois eu fui entendendo umas mensagens mais profundas e tá cheio de marcação. Eu comecei a marcar com fitinhas e depois eu vi que eu ia acabar com todas as minhas fitinhas só lendo esse livro e eu passei por marca-texto. Então, me desculpem, mas é meu livro favorito, eu nunca vou tirar ele daqui, então eu vou marcar com marca-texto, sim. Esse próximo é uma fantasia, na verdade o outro também era uma fantasia, né, um das sereias, mas esse daqui foi tão maravilhoso, ele foi presente de amigo secreto e eu só era apaixonada por essa capa, não... Sim, na sinopse eu vi que era de coisa medieval e eu já me interessei porque tinha viking e tinha coisa demoníaca e eu fiquei tipo, eu preciso desse livro. E é A Abominação, do Gary Vita, publicado pela Dark Side nessa edição maravilhosa. E aqui é assim, temos a rixa lá típica medieval, né, dos ingleses com os vikings. E a Inglaterra está sendo invadida e o rei ele quer um jeito de deixar o seu exército mais forte. E aí tem um padre, alguma coisa assim, que ele faz uma magia muito louca e ele transforma as pessoas em bestas, em abominações. Por enquanto, na verdade, ele está trabalhando só com animais, mas esses animais não podem ser controlados, então eles atacam quem eles verem primeiro, e aí ele quer começar a fazer testes em humanos, mas o rei não deixa e fala que ele tá expulso lá e que ele não pode mais usar aquele local para praticar os estudos dele, a magia dele. E ele resolve se esconder e continua praticando isso, e não me lembro se é o rei ou se é o chefão lá do exército inglês, que tem um melhor amigo que decidiu que não quer mais derramar sangue humano, ele cansou, vai viver na fazenda dele de boa com a mulher e a filha. Só que ele acaba sendo chamado pra dar um jeito nesse cara que tá fazendo magia escondido e ele acaba sofrendo, ele acaba sendo vítima desse teste e ele fica preso na forma de uma abominação. E de noite só que ele vira isso, ele ataca vilas inteiras e depois não se lembra de nada, ele só acorda assim, tipo, coberto de sangue. E ele vive assim por muitos anos. Essa é a primeira parte do livro, o livro é dividido em 2 partes. Até que na segunda parte a gente conhece uma personagem que tá tentando entrar para um grupo de caça, só que só tem homem e ela é filha do líder, então ela tem 16 anos, só pode entrar quando tiver 18 e ela tem que passar por uma provação que ela tem que
ir pra floresta e trazer a cabeça de uma abominação. Então, as abominações estavam sendo caçadas há muito tempo e ela quer ser um desses caçadores, mas ela não pode porque ela tem 16 anos. E ela resolve fazer esse teste pra provar pra eles que ela pode sim. E ela acaba conhecendo esse cara que foi vítima lá no meio da floresta. E aí tem muitos segredos aí. Muito bom esse final, muito bom esse livro, maravilhoso. Deixa só passar mais um aninho assim que eu com certeza vou reler esse daqui também. Aí nós temos Selva de Gafanhotos, que na verdade eu li a primeira vez antes de Abominação, mas como eu reli ele recentemente, eu coloquei ele depois. E da primeira vez que eu li, eu vinha falando sempre que esse livro era maravilhoso e que era o melhor livro que eu já tinha lido, que era um livro muito doido, mas eu não sabia falar sobre o que se tratava, então eu reli para poder falar melhor sobre ele. Nesse livro aqui a gente tem um protagonista de 16 anos e o melhor amigo dele também de 16 anos, e eles estudam numa escola luterana, tem todo um uniforme certinho, um monte de regras. E aí essa escola, os alunos dessa escola têm uma rixa com os da outra escola e eles acabam apanhando um dia. E essa surra vai levar eles pro telhado de uma loja que tem umas coisas muito esquisitas, que é a loja do padrasto da namorada do protagonista. Pegou? E eles acabam entrando numa sala que não era pra eles entrarem e vem muitas coisas estranhas, tipo cabeças em potes de vidro, uns globos assim de cristal cheio com biomas, tipo, em miniatura, sabe? E aí tem também lá uma praga, cepa de praga, não sei o número, contida. E só que eles não estavam sozinhos lá naquela loja. O grupo que bateu neles naquele mesmo dia invadiu o lugar e roubou essa praga que estava contida e acabaram deixando cair, acabou se misturando com o sangue deles, que eles levaram a surra lá atrás do lugar, e aí deu ruim, né? Só que acontece que não é só sobre gafanhotos gigantes, aqui a gente conhece bastante também do passado do personagem e como tudo tá ligado com o que tá acontecendo ali no presente. O autor consegue fazer a gente saber de tudo, sendo, assim, necessário ou desnecessário, importante ou não pra história, a gente fica sabendo de tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares da cidade, até na Polônia, porque o protagonista ele tem origem polonesa e não sei se era o avô, bisavô, tataravô dele, que que foi pros Estados Unidos e aí ele foi trabalhar nas indústrias Kine, que foram as que foi a indústria que produziu essa praga, e ele vai acabando descobrir, ele acaba descobrindo muitas coisas sobre o passado dele e todas ligadas, a maioria, ligadas ao que está acontecendo aqui com esses gafanhotos de 1,80 m que só sabem comer todo mundo e nos dois sentidos. Então, esse livro é muito bom, sério, mas se você tem problemas com um linguajar mais, assim, jovem, sabe, tipo palavrões e essas coisas, talvez não seja muito bom pra você, porque o Andrew, ele fala muita merda, então... Mas eu recomendo bastante. E aí o último livro que foi... Assim, eu li ele em um dia, porque... Um pouquinho mais de... Na verdade, assim, eu comecei 11 horas da noite e fui terminar lá pelas 11 horas da noite também do outro dia, então foi mais ou menos em um dia. E esse livro se passa aqui em Brasília, então eu acho que ajudou mais, assim, a me conectar com a história. E tem, assim como o Selva de Gafanhotos, tem muitos segredos aqui que a gente vai ligando e vai desvendando aos poucos, e isso deixa o leitor muito apegado e não querendo largar realmente até descobrir tudo que tá acontecendo e por que tá acontecendo e como isso vai acabar. E eu tô falando de Adrenalina Sombria, que é um terror nacional da Thaís Barros. E aqui a gente tem um grupo de 5 amigas que resolvem mexer com um tabuleiro Ouija no dia 31 de outubro. E uma coisa não dá muito certo, porque o que elas invocam ali é muito mais poderoso do que um simples espírito que elas estavam esperando. E a nossa protagonista, ela é adotada e em um determinado momento ela quer descobrir quem é a mãe dela e a gente acha que isso é um negócio bobo, mas esse fato dela ser adotada é muito importante pra história, porque o final... Não, esse livro é muito intenso. A menina, no dia que elas vão coisar lá, chamar o espírito, quando uma das meninas chega em casa, a mãe se suicidou, ela vê a cena lá, não muito legal. E aí, no outra vez que elas resolvem mexer com isso de novo, essa mesma menina vai em coma e ela fica o livro inteiro em coma e as meninas, as outras amigas dela, ficam o livro inteiro
indo atrás, descobrindo, procurando amigos e amigos de amigos para saber o que está acontecendo e como elas podem ajudar, mas as coisas vão ficando muito sérias e, cara, esse livro é fantástico. Esse livro é muito bom mesmo. Não é um terror assustador, é um terror... Eu não sei explicar, mas não é que dá medo, mas te deixa muito nervosa. Eu só esqueci de comentar um dos pontos mais importantes, assim, sobre esse livro, que é o fato das protagonistas terem ganhado alguns poderes depois da segunda invocação que elas fizeram. Então, algumas não, né? Uma delas tem o poder de ler a mente dos outros, a outra pode mexer objetos, a outra vê gente morta e tipo, isso só ajuda a acrescentar mais emoção ainda à história, porque não tinha como ficar mais perfeito esse livro. E essas foram as minhas 5 indicações de hoje. Dá pra ver que predomina aí uma cor de verde, né? Eu amo verde. Então esses são os meus 5 livros favoritos da vida. O link pra você comprar qualquer um deles ou qualquer outro livro que tenha te lembrado que agora falou, preciso comprar esse livro, compra com o meu link aqui embaixo no box de descrição. E já tem resenha também de algum desses livros por lá, tá? E o link do meu Instagram também tá aqui embaixo, então se você quiser ir lá conferir algumas resenhas, tá tudo lá certinho. E é isso, me diz aqui se você já leu algum desses livros, se não, se você ficou curioso para ler algum desses livros, se algum desses livros também é o seu favorito da vida. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!